Você já sentiu como se a vida estivesse tentando te dizer algo, mas o barulho da sua própria mente não deixava você ouvir? O silêncio, esse silêncio que muitos evitam, é justamente o espaço onde as respostas mais profundas aparecem. A verdade é que, na correria do dia a dia, somos condicionados a viver em ruído constante. Notificações, preocupações, memórias que gritam e ansiedades que não param. Só que é justamente nesse caos que a sua alma começa a se perder. E se eu te dissesse que existe um poder oculto dentro de você? Um poder que só pode ser acessado quando você encara a solidão e o silêncio de frente. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, já dizia que aquilo que evitamos olhar dentro de nós se torna justamente aquilo que controla a nossa vida em segredo. Quando você foge do silêncio, quando você teme estar sozinho com seus pensamentos, você está, sem perceber, entregando as rédeas da sua vida para a sua sombra, aquela parte de você que guarda dores, traumas e memórias que nunca foram encaradas de verdade. A ciência moderna da psicologia chama isso de processos inconscientes ativos. São padrões automáticos que se repetem como um eco invisível, levando você a tomar decisões sem perceber, repetir ciclos e sentir dores sem entender de onde vêm. Imagine por um instante. Todas as vezes que você age impulsivamente, explode em raiva ou se sente incapaz de seguir em frente, não é apenas você. É o inconsciente projetando na sua vida externa aquilo que você ainda não resolveu internamente. Estudos de neurociência mostram que mais de 90% das nossas escolhas são guiadas pelo inconsciente. Isso significa que, a menos que você tenha coragem de olhar para dentro e reprogramar essa parte escondida da sua mente, sua vida vai continuar sendo movida por forças que você nem entende. É nesse ponto que entra o poder do silêncio noturno. À noite, quando o mundo desacelera e as distrações perdem força, sua mente se abre como uma porta. É nesse momento que você pode aprender a transformar dor em poder, medo em clareza, vazio em propósito. Não é mágica, é ciência aliada à filosofia. Pesquisas da psicologia positiva mostram que a prática de introspecção e autorreflexão em estados de silêncio reduzem níveis de cortisol, regulam o sistema nervoso e criam conexões neurais ligadas à resiliência. Em outras palavras, o silêncio é o laboratório da alma. É onde você descobre que a dor não precisa ser inimiga, ela pode ser a sua maior professora. E talvez seja isso que você esteja precisando agora. Não mais fórmulas superficiais, não mais conselhos vazios, mas uma verdade crua. A sua vida só muda quando você muda a forma como encara a dor. O que você chama de sofrimento, Jung chamava de material bruto da transformação. Assim como o ouro só é encontrado na terra bruta, o seu verdadeiro poder só é revelado quando você mergulha fundo nos cantos mais sombrios de si mesmo. Enquanto você ouve essas palavras, preste atenção no que está acontecendo aí dentro. Talvez seu corpo sinta um desconforto, talvez sua mente tente desviar para outra coisa. Isso acontece porque você está tocando em algo que sempre tentou evitar, a consciência do que realmente carrega dentro de si. Mas se você continuar comigo até o fim dessa jornada, vai perceber que esse incômodo é só o começo de uma libertação. Agora, respire fundo. Imagine a dor que mais te marcou na vida, aquela que ainda hoje parece latejar em silêncio. Pode ser uma perda, uma traição, um fracasso ou até algo que você nunca contou a ninguém. Segure essa memória por um instante e perceba. Ela não veio até aqui para te destruir. Ela veio para te acordar. Porque é nesse ponto que o silêncio revela o poder da sua alma. Ele mostra que tudo o que você viveu, até mesmo as feridas, pode ser reprogramado em energia de transformação. E se essa mensagem já fez sentido para você até aqui, não é por acaso. Nada acontece por acaso. O fato de você estar ouvindo essas palavras nesse exato momento pode ser o sinão que você precisava. Um chamado para não fugir mais de si mesmo. Fique comigo, porque
porque juntos vamos mergulhar ainda mais fundo nesse caminho. E quando chegarmos ao fim, você vai entender por que sua vida nunca mais será a mesma depois de ouvir isso. Agora que você já percebeu que a dor não é inimiga, mas matéria-prima da sua transformação, é hora de entender como essa reprogramação acontece de verdade. Porque não basta apenas saber que a sombra existe ou que o inconsciente move suas escolhas. Você precisa aprender a entrar no campo onde essa batalha acontece. Esse campo é a sua mente noturna. É quando o silêncio toma conta do ambiente, quando as vozes externas se calam, que você consegue finalmente ouvir a voz que sempre esteve aí dentro, mas que você evitou por medo. Carl Jung afirmava que aquilo a que resistimos persiste, e a neurociência moderna prova isso com clareza. Estudos sobre supressão de pensamentos mostram que quanto mais tentamos evitar pensar em algo doloroso, mais esse conteúdo retorna à consciência, muitas vezes com força ainda maior. Isso explica por que memórias traumáticas, mesmo antigas, podem continuar nos perseguindo como fantasmas silenciosos. Mas existe uma chave. Não é resistindo que você se liberta, é enfrentando, é integrando, é transformando. Pesquisas recentes em psicologia cognitiva e terapia de exposição revelam que, quando encaramos voluntariamente nossas memórias dolorosas em um ambiente controlado, o cérebro literalmente reconstrói essas lembranças. É o que os cientistas chamam de reconsolidação da memória. Isso significa que cada vez que você revive uma experiência, existe uma janela para reescrevê-la, para trocar a emoção associada, para ressignificar o peso que ela tem sobre você. Isso não é teoria distante, é neurociência aplicada à sua vida. Agora, imagine aplicar isso no silêncio noturno. Você, deitado, em meio à escuridão, permitindo que a mente se abra, não para fugir da dor, mas para olhá-la de frente. Nesse instante, o silêncio se torna como um espelho. Reflete aquilo que você mais teme, mas também revela quem você realmente é. E é aí que a dor começa a se transformar em poder. Não porque ela some, mas porque você descobre que é maior do que ela. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige atravessar a escuridão da alma. Ele chamava esse mergulho de encontro com a sombra. É um processo doloroso, mas é também o único caminho para a verdadeira liberdade interior. E se você já sentiu que sua vida parecia um ciclo interminável de repetições, de padrões que se repetem como um pesadelo que nunca acaba, é porque ainda não entrou nesse encontro de forma consciente. Mas aqui está o ponto crucial. Você não precisa temer esse mergulho, porque à medida que você encara seus medos no silêncio, seu cérebro começa a criar novas conexões. Estudos de neuroplasticidade mostram que, ao meditar ou refletir profundamente sobre experiências dolorosas, o córtex pré-frontal, região ligada à clareza, tomada de decisão e resiliência, se fortalece. Isso significa que, biologicamente, você está reprogramando sua dor em poder. Você está transformando cicatrizes emocionais em combustível de força interior. E talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas a noite é o momento mais estratégico para isso acontecer. Durante o sono, o cérebro passa por ciclos de consolidação da memória, reorganizando experiências e emoções. Quando você se prepara conscientemente antes de dormir, refletindo, ressignificando, encontrando sentido, você está literalmente dando ao cérebro a tarefa de curar e reorganizar sua mente enquanto você descansa. É como plantar sementes no silêncio, para que a colheita aconteça no amanhecer. Pense nisso. Quantas vezes você já deitou na cama com a mente cheia de preocupações e acordou ainda mais cansado do que antes? Isso acontece porque você está entregando ao cérebro material tóxico para processar. Mas se você decidir conscientemente que antes de dormir vai olhar para dentro, respirar fundo e transformar cada lembrança dolorosa em aprendizado, cada fracasso em experiência, cada perda em força, então a própria noite se torna uma aliada. Você passa a acordar não mais drenado, mas forte, mais claro, mais em paz. Talvez até aqui você esteja percebendo algo. Nada disso é coincidência. O fato de você estar ouvindo esse conteúdo agora pode ser um chamado do próprio universo. Um convite para não desperdiçar mais noites em agonia silenciosa, mas usar cada uma delas
como um portal de transformação. E quando você desperta para isso, sua vida nunca mais volta a ser a mesma. Se você chegou até aqui, já sabe que existe algo maior acontecendo dentro de você. Continue comigo, porque essa jornada não terminou. Estamos apenas começando a revelar o poder oculto que o silêncio guarda. E você vai descobrir, passo a passo, como cada dor pode ser moldada em poder absoluto. Feche os olhos por um instante e imagine o seguinte cenário. Você está sozinho, em um quarto silencioso, apenas a respiração preenchendo o espaço. O mundo inteiro lá fora continua girando, mas naquele instante é como se o tempo tivesse parado. Não existe passado nem futuro, só existe você e o peso invisível que carrega dentro de si. Esse é o momento em que muitos se perdem, mas também é o mesmo instante em que poucos descobrem a chave para se reencontrar. Carl Jung dizia que o silêncio é a linguagem da alma. É nele que você ouve aquilo que a correria do dia esconde. E se você prestar atenção, vai perceber que o silêncio da noite não é vazio, mas cheio de significados ocultos. Ele é como um espelho que reflete sua dor, mas também mostra um poder que até agora você não ousou despertar. A ciência confirma isso. Estudos sobre mindfulness noturno e práticas de meditação demonstram que quando o corpo começa a desacelerar, o cérebro entra em ondas mais lentas, as chamadas ondas alfa e teta. É nesse estado que a mente se torna mais plástica, mais aberta para a reprogramação, mais acessível para mudar padrões emocionais. Em outras palavras, é nesse intervalo, entre a vigília e o sono, que você pode escolher se continuará prisioneiro da dor ou se vai transformar a dor em força. Agora, imagine utilizar esse estado de transição como um laboratório interno. Cada pensamento negativo que surge não é um inimigo, mas uma matéria-prima. A memória do fracasso, você pode ressignificar como aprendizado. A lembrança da perda pode se transformar em compaixão e sabedoria. O medo constante, em vigilância e coragem. É como se cada cicatriz da sua alma fosse uma ferramenta que, se usada corretamente, pode forjar uma versão mais forte de você. Esse processo é descrito pela psicologia como integração emocional. Significa não rejeitar suas experiências, mas acolhê-las, compreendê-las e reorganizar a forma como elas atuam dentro de você. Jung chamava isso de individuação, a jornada para se tornar inteiro. E isso só acontece quando você olha para sua própria escuridão, sem fugir. Talvez neste momento você se questione, mas como eu faço isso na prática? A resposta é mais simples do que parece. Você precisa permitir que o silêncio fale. Antes de dormir, desligue as distrações, respire profundamente e se conecte com a sensação que mais o incomoda. Em vez de fugir dela, pergunte: o que você está tentando me ensinar? Essa pergunta abre portas, porque quando você encara a dor como mensageira e não como inimiga, o inconsciente começa a revelar verdades que estavam escondidas. E é aqui que acontece a mágica. Enquanto você dorme, seu cérebro continua trabalhando. O hipocampo e o córtex pré-frontal reorganizam memórias, estabelecem novas conexões, dissolvem tensões. É como se a mente fosse um alquimista, transformando o chumbo em ouro, desde que você entregue a ela o material certo. E esse material é a sua disposição de olhar para dentro. Perceba, o silêncio da noite nunca foi seu inimigo. Ele é o campo de batalha onde a luta acontece, mas também é o santuário onde a vitória é conquistada. É no escuro que você encontra a sua luz. É no vazio que você encontra a plenitude. É no silêncio que você descobre que a dor não é o fim,
mas a porta de entrada para a sua verdadeira força. E se até aqui você ainda sente que não tem forças para continuar, entenda, o simples fato de estar ouvindo isso já é prova de que algo dentro de você está pronto para despertar. Porque nada é por acaso. Se este conteúdo chegou até você, é porque sua alma estava pedindo respostas, e agora você as encontrou. Não pare aqui. Continue comigo, porque nos próximos passos você vai perceber como transformar essa consciência em hábito diário, como reprogramar sua mente de forma definitiva e como usar cada noite como um portal para uma vida mais poderosa, mais clara e mais autêntica. Você já parou para se perguntar por que, mesmo sabendo o que deveria fazer, continua repetindo os mesmos erros? Por que, mesmo consciente das consequências, retorna sempre para os mesmos hábitos que destroem sua vida? A resposta está diante de você, mas a sua mente insiste em esconder. Existe um abismo dentro de cada ser humano. Esse abismo não é um mundo externo, não são as pessoas que te traíram, não é a sociedade injusta, nem mesmo os obstáculos que surgem diante de você. O verdadeiro abismo é você mesmo. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que você se recusa a ver em si. Tudo aquilo que você negou, que você escondeu, que você não suportou encarar, mas que continua vivo dentro de você, te guiando em silêncio. É como um prisioneiro trancado em um porão escuro, mas que comanda os fios invisíveis da sua vida. Pense nas vezes em que você explodiu em raiva, sem motivo. Pense nas vezes em que você sabotou a si mesmo quando estava prestes a conquistar algo importante. Pense nos relacionamentos que você destruiu, não porque queria, mas porque um lado oculto de você estava sedento por repetir velhas feridas. Esse lado obscuro, essa força invisível é o que Jung chamava de sombra. E quanto mais você tenta fugir dela, mais ela cresce. Quanto mais você se ilude pensando que é bom demais ou forte demais para cair nas tentações do inconsciente, mais fraco você se torna. Porque o mal que você ignora dentro de si sempre voltará para te cobrar. A vida não é sobre vencer os outros, a vida é sobre vencer a si mesmo. E essa é a batalha mais sangrenta, mais difícil, mais implacável que você vai enfrentar. Você já percebeu como tudo que você condena nos outros é exatamente o que habita em você? Quando você aponta o dedo e julga alguém, a raiva que nasce em você não é contra o outro, mas contra a verdade que foi revelada. Julgamos nos outros aquilo que não suportamos admitir em nós mesmos. E assim a vida vai te colocando diante de espelhos, de situações que se repetem, de dores que retornam, até que você finalmente entenda. Não é o mundo que precisa mudar, é você. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. E a maioria das pessoas vive anestesiada, correndo atrás de distrações, acumulando coisas, buscando o prazer imediato, mas evitando o confronto mais importante de todos, o encontro consigo mesmo. Esse encontro não é bonito, não é leve, não é fácil. Esse encontro é brutal, é desconfortável, é sombrio. Mas é apenas nesse confronto que nasce a verdadeira liberdade. Você pode passar a vida inteira se escondendo. Pode culpar seus pais, pode culpar o sistema, pode culpar os outros. Mas enquanto não enfrentar a sua sombra, você continuará sendo um fantoche do inconsciente. Um prisioneiro que pensa que é livre. E talvez isso seja o pior tipo de prisão que existe. A prisão invisível, construída dentro de você. Mas existe uma saída. E essa saída começa com coragem. Coragem para encarar a verdade nua e crua sobre quem você realmente é. Coragem para admitir que existe violência em você, egoísmo em você, fraqueza em você. E que ao invés de negar tudo isso, você precisa integrar. Integrar não significa se entregar à escuridão. Integrar significa reconhecer que você é luz e sombra, que você é ordem e caos, que você é humano. E somente quando você aceita isso, pode realmente escolher. Escolher não ser escravo da sua raiva. Escolher não repetir o destino que te persegue.
escolher não deixar que os instintos obscuros decidam o rumo da sua vida. Este é o verdadeiro despertar. Não é fugir da escuridão, é aprender a caminhar dentro dela sem ser engolido. Agora eu te pergunto, você está disposto a mergulhar nesse abismo? Está disposto a encarar aquilo que mais teme em si mesmo? Ou vai continuar fugindo, repetindo os mesmos erros, se enganando, culpando os outros, até que a vida te esmague com o peso das verdades que você não quis enxergar? A escolha sempre foi sua. Você acha que conhece a si mesmo, mas a verdade é que você não conhece nem a metade do que habita dentro de você. Você se olha no espelho e acredita que o reflexo mostra quem você é, mas o espelho só mostra a superfície, nunca o subterrâneo. Dentro de você existe uma floresta escura, repleta de vozes que você aprendeu a silenciar. São memórias que você tentou esquecer, são desejos que você tentou enterrar, são feridas que você tentou anestesiar. Mas nada disso desapareceu. O inconsciente não apaga, ele guarda, ele espera. E quando você menos percebe, ele cobra. Quantas vezes você já se perguntou por que a sua vida parece andar em círculos? Por que você sempre atrai os mesmos problemas, os mesmos fracassos, os mesmos relacionamentos quebrados? Isso não é acaso, isso não é azar. Isso é o inconsciente guiando seus passos de forma invisível, forçando você a repetir até que aprenda. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você nega, domina. E é exatamente isso que acontece com você. Toda vez que você nega a sua sombra, ela cresce em silêncio. Toda vez que você finge que não tem medo, o medo se fortalece. Toda vez que você finge que não tem raiva, a raiva se transforma em veneno. E esse veneno escorre para suas decisões, para seus relacionamentos, para o rumo da sua vida. Você se tornou prisioneiro de si mesmo. E pior, você nem percebeu. Acredita que está no controle quando na verdade é apenas um boneco controlado por cordas invisíveis. Cordas que foram amarradas pela sua infância, pelas dores que você não entendeu, pelas humilhações que você engoliu em silêncio, pelos traumas que você decidiu enterrar em vez de curar. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Não existe força maior do que a sua própria sombra. E ela pode ser o seu maior inimigo ou a sua maior aliada. Se você continuar negando, ela vai destruir tudo que você ama. Ela vai sabotar seus sonhos, vai corroer suas relações, vai transformar sua vida em um campo de batalha interminável. Mas se você tiver coragem de olhar para ela, de nomeá-la, de integrá-la, então você se tornará invencível. Porque o homem que conhece sua própria escuridão não teme mais nada. O homem que fez as pazes com sua raiva não se deixa manipular por ela. O homem que encarou seu medo não se curva diante de ninguém. O homem que reconheceu sua vulnerabilidade não precisa mais se esconder atrás de máscaras. Esse é o verdadeiro poder. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si mesmo. E é por isso que tão poucos o alcançam, porque exige coragem, exige disciplina. Exige atravessar um deserto interno que poucos estão dispostos a enfrentar. Agora eu te pergunto, quantos anos da sua vida você já desperdiçou fugindo de si mesmo? Quantas oportunidades você perdeu porque o medo te paralisou? Quantas vezes você destruiu com as próprias mãos aquilo que mais queria só porque não suportava encarar sua sombra? Até quando vai permitir que a sua vida seja conduzida por um inimigo que mora dentro de você? Até quando vai viver no piloto automático, repetindo ciclos que só trazem dor e frustração? Até quando vai se contentar em sobreviver quando você nasceu para viver plenamente? A verdade é simples. O universo não te deve nada. A vida não vai esperar você amadurecer. O tempo não vai parar até que você se descubra. Cada segundo que passa é uma escolha. Ou você continua sendo escravo da sua sombra, ou você se levanta e decide dominá-la. E se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, é porque uma parte de você sabe que não pode mais adiar. Uma parte de você está cansada de se esconder. Uma parte de você sabe que chegou a hora de despertar. Mas o despertar não é leve, não é bonito, não é confortável.
O despertar é como ser queimado por dentro até que todas as ilusões sejam destruídas. É como ser despido de todas as máscaras até que reste apenas a verdade. E essa verdade pode doer mais do que qualquer ferida, mas também é ela que vai te libertar. Agora escute com atenção. Esse não é apenas mais um vídeo. Esse é um chamado. Um chamado para você olhar para dentro. Um chamado para você parar de fugir. Um chamado para você enfrentar a sua própria escuridão antes que ela consuma tudo. E se você sente que esse chamado é para você, não o ignore. Se você sente que essas palavras cutucaram feridas que você tentou esconder, não feche os olhos. Porque a vida nunca erra no momento em que coloca a verdade diante de você. E se você está aqui agora, é porque precisava ouvir isso. Você tem uma escolha. Pode encerrar este vídeo e voltar para a sua rotina, fingindo que nada mudou. Ou você pode assumir o compromisso de nunca mais viver como escravo de si mesmo. E se você escolher o despertar, então se una a nós. Esse canal é para os que não aceitam a mentira, para os que têm coragem de olhar no espelho e ver além da superfície, para os que querem transformar dor em força e sombra em poder. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada. Porque a sua vida nunca mais será a mesma. E lembre-se, quem domina a si mesmo, domina o mundo.